Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a psicóloga Sabrina Friso. Sabrina, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Eu que agradeço o convite, João. Sabrina, a gente vai falar hoje sobre relacionamento tóxico. Isso. O que é isso? Como vocês definiriam esse relacionamento? João, a princípio, a gente consegue definir o relacionamento tóxico como tudo aquilo que foge de manifestações saudáveis, que a gente entende como saudáveis no nosso dia a dia. Por exemplo, relações que são extremamente cansativas, relações que esgotam a gente, a outra pessoa, relações que deixam a gente talvez um pouco aflito, um pouco incomodado, são aquelas que fogem mais ou menos do que a gente entende como uma relação que nos conforta, que nos deixa bem. Esse relacionamento tóxico, ele está envolvido aí no ambiente de trabalho, nas amizades, no relacionamento, em tudo. Exato. O relacionamento tóxico a gente é muito acostumado a ver com relação à conjugalidade, né, entre esposo, esposa, sobretudo, infelizmente, contra a mulher, né, a gente tem relacionamentos abusivos contra mulheres, mas também o relacionamento tóxico ele pode existir nos diversos âmbitos, que seja entre família, que seja no trabalho, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, em relações de amizade, tá bom? E também as relações conjugais, com certeza. Como que eu identifico? Primeira coisa, essa eu acho que seria a parte mais importante que a gente precisa pensar no que diz respeito a relacionamentos tóxicos. Por exemplo, como eu já disse, relações tóxicas são aquelas cansativas, exaustivas. E o que faz uma relação ser exaustiva? Primeiro, as relações tóxicas, elas são sempre permeadas por muitas mentiras, muita manipulação, uma pessoa tentando ser agressivo com a outra em palavras quando existe um diálogo, dependência emocional, um faz com que o outro que um precise do outro sempre de uma maneira para dar manutenção naquela relação abusiva, naquela relação tóxica. A gente sempre acha que o outro vai melhorar, que a gente vai ter oportunidade de ter bons momentos com a outra pessoa, mas na verdade a gente está sendo manipulado. O outro faz com que a gente sinta sempre culpa por estar ali, por fazer alguma coisa errada. Um inferioriza sempre o outro, né, nas diversas relações, como a gente já falou. Então, tudo isso que acaba colocando a gente em dúvida se a gente está saudável ou não, se está sendo bom ou não, são indícios de relacionamentos tóxicos. Por isso é importante ficar atento, né? Isso faz mal. Sempre atento. Isso faz muito mal. As consequências do relacionamento abusivo, elas são as mais diversas e muito ruins. Por exemplo, a ansiedade generalizada, a vergonha de assumir que você está em um relacionamento dessa magnitude, o medo até de procurar uma forma de sair dele, o medo de que essa pessoa faça alguma coisa que possa te prejudicar, a baixa autoestima, o outro sempre está colocando a gente para baixo, menosprezando, inferiorizando. Isso faz com que a gente se isola, a gente não queira mais ter relações com as outras pessoas, com medo de que todos sejam abusivos e tóxicos dessa forma. Então, as consequências são muito ruins e por isso que a gente tem que ficar atento. Como que a gente faz para ajudar? Para ajudar, eu acho que é assim, primeiramente, o que faz uma pessoa estar em um relacionamento tóxico é muito subjetivo. Por exemplo, relações familiares. Às vezes, por uma questão cultural, de que a gente tem que manter a família, de que a gente tem que estar sempre unido, a gente acaba permeando algumas relações familiares. Relações de emprego, por exemplo, a gente às vezes precisa se manter nesse emprego, então a gente acaba mantendo uma relação tóxica. Conjugalidade, por exemplo, talvez a gente depende financeiramente, amorosamente do parceiro. Então, quando a gente tenta ajudar, a primeira coisa, a gente não pode nem julgar e nem culpar essa pessoa por estar nesse relacionamento. A gente precisa ter a sensibilidade de talvez fazer uma pequena orientação para essa pessoa, alguns questionamentos que faça ela repensar sobre a sua posição nesse relacionamento e a partir daí indicar para essa pessoa, orientar essa pessoa a procurar ajuda profissional, porque sozinha é muito difícil que o outro consiga. Então cabe a gente também ter essa sensibilidade de dizer para a pessoa que ela precisa de ajuda. Mas é mais fácil uma pessoa de fora ter essa visão
ou essa pessoa que está nesse relacionamento tóxico, ela consegue perceber isso também? Ela até consegue, João, mas eu acredito que seja mais difícil. Talvez uma pessoa de fora veja com muito mais clareza a violência que a outra pessoa está sofrendo, né? O quanto essa relação está sendo tóxica. Então a gente precisa sim ter a sensibilidade de ajudar a outra pessoa, que acaba sendo mais fácil. Quem está enfrentando essa relação pode sim ter uma percepção, mas é muito mais difícil. Ou então porque aquela pessoa não quer enxergar algumas coisas, né? Porque, como eu disse, as razões pelas quais fazem ela estar nessa relação. E também porque é difícil. Porque, seja por uma questão cultural, por uma questão de comportamento, a pessoa acostumou ou a pessoa entende que aquilo pode ser saudável. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse autoquestionamento para a gente mesmo, né? Eu estou vivenciando uma relação tóxica? De que maneira? Né? Eu consigo viver bem nessa relação? Eu consigo ser feliz? Eu consigo me expressar da forma que eu gostaria? Então, é plausível da pessoa perceber, mas é muito mais fácil de quem está de fora, de uma maneira muito sutil, respeitosa, dar alguns toques para a pessoa que está envolvida nessa relação. No caso, a pessoa que é tóxica no relacionamento, ela consegue perceber isso? É uma personalidade dela? Sim, existem muitas coisas, por exemplo, a maneira cultural, como essa pessoa foi criada, como que essa pessoa entendeu o que é uma relação durante os primeiros anos de vida, adolescência. Então, talvez essa pessoa foi educada para ser assim, né? Talvez ela não perceba, talvez essa pessoa também precise de ajuda para conseguir manter uma relação mais saudável com as outras pessoas. Então, assim, são muitas questões que envolvem o comportamento de uma pessoa, mas muitas vezes é difícil a pessoa entender. É a partir daí que entra também o trabalho do psicólogo, o trabalho da outra pessoa, que consegue orientar esse indivíduo da melhor maneira de lidar com o próximo. Como sair dessa relação tóxica? Como sair dessa relação é uma das coisas, acho que mais difíceis, mas precisa ser feito. Primeira coisa, a parte mais difícil, mas é essencial, é identificar que eu estou nessa relação tóxica. A parte mais difícil, com certeza. Mas, primeira coisa, como eu disse, autoquestionamento. Essa relação me faz feliz? Eu estou me sentindo saudável? Eu consigo me expressar? Eu consigo socializar? Eu consigo ter autoestima? Se uma dessas respostas for não, eu acho que vale a pena repensar o seu papel nessa relação. Se eu estou ou não em uma relação abusiva ou tóxica. E depois também prestar atenção ao nosso entorno. As pessoas, como eu disse, elas dão sinais. Sinais de que, poxa, você se isolou depois que você entrou nesse relacionamento. Ou então você ficou mais agressivo depois que você está trabalhando em tal lugar. Então, esses toques também faz com que a gente pense sobre isso. Depois que a gente conseguiu identificar, primeira coisa, procurar ajuda. Sozinho é muito difícil da gente conseguir sair dessa relação, porque a gente já está enraizado, a gente já está acostumado. Então, a gente precisa de uma ajuda profissional que fortaleça a nossa autoestima, o nosso auto-perdão, o nosso merecimento, que consiga, de certa forma, ampliar a nossa visão, que existem outros relacionamentos que podem ser bons e saudáveis. E depois da ajuda profissional, é bom que a gente tenha também uma rede de apoio, aquelas pessoas em quem realmente a gente sente que pode confiar, para que possa também nos ajudar nesse momento. Tá, joia. Sabrina, eu queria muito agradecer essas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Muito obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Sabrina Friso.